Inicialmente, eu gostaria de fazer uma observação com relação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Me parece que integra o núcleo duro do processo justo, juntamente com o contraditório e a fundamentação das decisões judiciais, né? Evidentemente que eu preciso ter um segundo grau forte, justamente para que a gente possa estabelecer um parâmetro de decisão judicial de primeiro grau, né? Nós falávamos no vídeo anterior a respeito da teoria da causa madura, sentenças equivocadas do ponto de vista formal, extinguindo o processo equivocadamente sem julgamento de mérito, ou uma sentença sendo extra, ultra ou citra petita, além da sentença sem fundamentação. Evidentemente, com um tribunal forte, um segundo grau atento, determinará a nulidade da sentença. Isso chega, evidentemente, nos ouvidos do magistrado, que vai ter uma atenção maior nas outras causas, né? Não obstante o tribunal julgar o mérito sem devolução dos autos ao primeiro grau. Nós temos aqui um cenário em que, evidentemente, o magistrado, ao saber que a sua decisão será anulada, né, ele tende, né, a levar em consideração, evidentemente, os fundamentos adotados pelo tribunal para que não incorra novamente no mesmo equívoco, né? Então, bora lá. Bora lá. Bora lá tratar da fase de recursão. Duplo grau de jurisdição. Então, realmente, é princípio constitucional, está presente no artigo 555, quando a Constituição Federal menciona que é direito da parte, né, ampla defesa, contraditório, com todos os meios e recursos a ela ampla defesa inerentes. Então, quando fala em meios de prova, e quando fala em recursos inerentes, evidentemente está falando do duplo grau de jurisdição. Duplo grau. O sistema recursal no novo CPC suprimiu os embargos infringentes ao grau retido, manteve às avessas o resumo necessário, mencionamos isso no bloco anterior. Previsão constitucional do amicus curiae, especialmente importante em matéria de precedentes, seja no IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, seja no recurso especial e extraordinário repetitivos. Quando houver pluralidade de pedidos de amicus curiae, o relator deverá observar o equilíbrio da representatividade dos diversos interesses jurídicos contrapostos no litígio, conforme o enunciado 82 do Conselho da Justiça Federal, órgão técnico do STJ. Os prazos de recurso são de 15 dias, salvo embargos de declaração, num prazo de 5 dias. Prazos de embargos interrompem o prazo, né? Lembrar aqui do artigo 1065 do Código de Processo Civil, que estabelece que também os embargos de declaração nos juizados interrompem prazo. Ou seja, eu começo a contar o prazo todo de novo, diferentemente do sistema anterior, que falava em suspensão de prazo, não é? Em que eu tinha, então, o prazo era só complementado, né? E não reiniciava todo ele nos juizados especiais anteriormente, né, ao novo CPC. Os embargos de declaração sem efeito suspensivo, como os demais recursos não têm efeito suspensivo, mas podendo ser estabelecido suspensão por decisão fundamentada do magistrado, respeitado aqui, gente, o artigo 1012, parágrafo 4º, né? Eu posso requerer também nos embargos de declaração a concessão de efeito suspensivo, trazendo alta probabilidade de êxito do recurso e trazendo também, conforme 1012, parágrafo 4º, a questão da urgência, né, em aquela decisão ser suspensa. Então, cuidado aqui, isso vai estar no memory box, né? Há uma diferença entre efeito suspensivo do recurso, né, e interrupção do prazo. São coisas absolutamente diferentes, conforme a gente acabou de argumentar. Segundo o enunciado 75 do Conselho da Justiça Federal, cabe embargos de declaração contra a decisão
que não admitir, né? Recurso especial extraordinário no Tribunal do Origem e no Tribunal Superior, com a consequente interrupção do prazo recursal. Evidentemente que essa questão é importante, né? Especialmente por não admitir recurso especial extraordinário em função da aplicação de precedentes e recurso especial extraordinário repetitivos. Essa questão do enunciado 75 tem uma importância muito grande, tendo em vista que não cabe reclamação constitucional, segundo decisão recente da ministra Nancy Andrighi, né? Então, como a matéria não vai poder subir ao STJ, quando eu estou tentando fazer o distinguish envolvendo o precedente, é fundamental que da decisão que não admite recurso especial extraordinário, cabe embargos de declaração, a fim de que eu explicite via embargos de declaração, eventualmente até com efeito infringente, né, eu explicite realmente a peculiaridade, a distinção do meu caso concreto, que diferencie da aplicação do precedente estabelecido pelo STJ via recurso especial repetitivo e que está sendo aplicado, segundo o meu entendimento, né, equivocadamente no caso concreto. Os embargos de declaração, eu não posso opor terceiros embargos se os dois anteriores forem considerados protelatórios, né? Aí realmente é um problema sério, né, a ser considerado, tendo em vista que dois anteriores foram expressamente considerados protelatórios, o terceiro não interrompe, não suspende prazo, então isso vai determinar, consequentemente, a formação da preclusão a respeito daquela matéria, né? Se eu interpor realmente o terceiro, os embargos de declaração, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não significa que eu não posso embargar 3 vezes. Eu já cheguei a ganhar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uma matéria depois do 4º embargo de declaração, né, em que foi provido com efeitos infringentes e assim por diante, né. Aqui, o terceiro embargos de declaração, eles não serão admitidos, né, nem interromperão nem suspenderão prazo, se os dois anteriores expressamente forem considerados protelatórios. E isso é fácil de identificar, até porque se o recurso é considerado protelatório, vai ser aplicada a multa, né? Vai ter uma aplicação de multa no primeiro desembargo de declaração e depois da reiteração vai ser aplicada uma majoração da multa. E aí, então, se eu interpor o terceiro desembargo de declaração, eles não interrompem nem suspendem prazo e, consequentemente, vai superar a preclusão no processo, impedindo, né, consequentemente, que eu possa recorrer daquela matéria. A omissão para fins de embargo de declaração na decisão que, ao superar o precedente, não se manifesta sobre a modulação de efeitos. Evidentemente que o enunciado 76 do Conselho da Justiça Federal nos traz aqui uma outra hipótese de embargos de declaração, que é os embargos de declaração em matéria de precedentes para modulação de efeitos. Isso acontece bastante em qualquer área, né? Os embargos de declaração para modulação de efeitos, além de explicitação de alguns aspectos específicos daquele precedente que será estabelecido, né? Também porque, em geral, o precedente ele é estabelecido por maioria, né? Nem sempre ele vai ser estabelecido por unanimidade. Então, aqui a questão dos embargos de declaração para explicitar alguns aspectos do precedente, inclusive a modulação de efeitos é importante. Diante de recursos repetitivos às instâncias extraordinárias, a suspensão dos prazos nas instâncias inferiores, né? Isso é estabelecido, né, para que realmente, enquanto o precedente for julgado por Brasília, a matéria ela fique suspensa, sobrestada, né, se aguardando no Tribunal Local ou Regional a resolução do precedente. A obrigatoriedade é juntada no prazo de 3 dias da cópia da peça do agravo, restrita aos processos físicos, porque no processo eletrônico não faz nenhum sentido esse tipo de manifestação, né? Também para efeitos de não conhecimento do agravo do instrumento por força da regra da juntada na origem, deve o juiz previamente atender o eixo central do artigo 932, intimando o agravante para sanar o vício ou complementar a documentação. Questão formal absolutamente interessante, pertinente, do enunciado 73. Sempre que eu tiver um problema de vício formal, né, aquela redução da forma em nome da substância, em nome do princípio da primazia do mérito, tem que ser respeitada. E aqui o eixo no recurso é o eixo do artigo 932, parágrafo único, né? Então, eu posso... Faltou a cópia do agravo. Muito bem, junte a cópia do agravo, ofereça essa oportunidade para juntar da cópia do agravo e assim se dê andamento normal ao processo. Aplique-se a técnica prevista no 942, aquela técnica de aumento do número de desembargadores para o julgamento colegiado,
no julgamento da apelação interposto em mandado de segurança. Então, aqui, segundo o enunciado 62 do Conselho da Justiça Federal, trazendo aquela técnica de julgamento em que é possível a reversão de um 2-1 para um 3-2, né? Também num recurso de mandado de segurança. Absolutamente viável essa técnica do 942, não esqueçam, pessoal, substituindo os embargos infringentes no novo CPC. O aumento do risco da sucumbência faz parte do eixo central do Código, sem ferir diretamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Isso foi discutido, né? A aplicação do artigo 85, parágrafo 11, da majoração oficiosa dos honorários, embora o STJ venha entendendo que essa majoração dos honorários ela só ocorra se realmente a parte recorrente ela for integralmente vencida, né? Ou seja, se o recurso for integralmente desprovido de apelação. Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra a decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites do 85, parágrafo 2º, 3º e 8º, segundo o enunciado 8 do Conselho da Justiça Federal. Claro, é que é possível, por exemplo, estudamos no vídeo anterior, o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que envolve ou versa sobre o mérito, julga um dos pedidos, vai fixar honorários. Se eu recorrer por meio de agravo de instrumento ao tribunal, vou ter uma majoração de honorários advocatícios. Se não, se for uma situação normal de agravo de instrumento em que não houve fixação de honorários na origem. E por que não houve fixação de honorários na origem? Porque a decisão interlocutória não versa sobre o mérito. Esse é o sentido do enunciado 8º do Conselho da Justiça Federal. Por sua vez, o enunciado 7, o enunciado inferior, diz que, um abaixo, né, diz que a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária por si só não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 85, parágrafo 11. Então, realmente, os honorários de ofício, os honorários comerciais de ofício, eles envolvem a sistemática do que? De eu recorrer e perder, independentemente se a parte contrária apresentou as suas contra-razões de apelação. Não é o fato de eu realmente ser sucumbente no primeiro grau, recorrer, perder, eu tenho uma majoração por regra, né? Dentro dos limites aí de 10 a 20% da condenação. Né? Muito bem. Sobre a aplicação do agravo de instrumento frente às últimas decisões do STJ, nós temos um artigo engraçado, que é o artigo 2015, já que o rol taxativo ele ficou um tanto quanto perdido no meio do caminho. Né? O professor Medina, comentando em uma das nossas lives aí no Instagram, acompanhem lá no @FernandoRubinRS, o professor Medina ele mencionou que uma ideia originária do artigo 1015 do agravo de instrumento era para ter só nas hipóteses do inciso 1 e 2, inclusive que seria hipótese em que eu poderia inclusive sustentar oral, né, no agravo de instrumento. Depois abriu-se para outras tantas hipóteses, como rejeição da alegação de convenção de arbitragem, desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de JG, rejeição, não acolhimento, né? Como a gente já mencionou também, o acolhimento da JG não desafia agravo de instrumento, desafio preliminar de apelação, exibição de opostos documentos, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão da intervenção do terceiro, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo dos embargos de execução. Esse inciso 10 também deveria estar no parágrafo único, né? Que fala do agravo de instrumento na parte da execução. Redistribuição do ônus da prova, já mencionamos de acordo com o artigo 373. O enunciado 72 da jornada do Conselho da Justiça Federal diz que é admissível a interposição de agravo tanto para a decisão interlocutória que rejeita a inversão do ônus da prova como para que defere. De fato, o inciso 11 fala em redistribuição do ônus da prova. Depois, outros casos previstos em lei, o parágrafo único diz que também caberá agravo contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, que abre para toda a etapa executiva, né?
Por outro lado, também, segundo o entendimento do professor Medina, em razão de que na execução eu não posso esperar para depois de preliminar de apelação e contra razões de apelação. Né? Temos também no 145, dizendo que o recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo do instrumento, evidentemente porque não põe fim à execução, né? Só se fosse fim à execução, a decisão seria de sentença. Em outras hipóteses, aplica o 1015, parágrafo único, sendo decisão interlocutória. Então, nós temos aqui alguns cenários: o agravo do instrumento, prescrição e decadência. Decisão que afasta a prescrição, possibilidade de interposição de recurso. Aqui é uma típica decisão interlocutória de mérito, não é? Diante do artigo 1015, inciso 2, não tenho nenhuma dúvida disso, não é? Que cabe o agravo do instrumento, porque se fosse reconhecer a prescrição da decadência, nós teríamos aqui uma sentença de mérito que desafiaria a apelação nos termos ali do 4872. O debate sobre a competência, ela surgiu em 2018, levando à formação do tema 988, né? Apesar de não previsto expressamente no rol do 1015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando o recurso de agravo do instrumento por uma interpretação analógica e extensiva da norma contida no inciso 3 do artigo 1015, né? Já que ambas possuem a mesma ratio, a mesma razão de afastar o juiz incompetente para a causa, permitindo o juízo natural e adequado que julgue a demanda. Então, realmente, aqui é uma hipótese que surgiu a interpretação extensiva do artigo 1015 em matéria de competência, né? A taxatividade mitigada, julgamento 7-5, a relatora ministra Nancy Andrighi, de que o rol de taxatividade mitigada, por isso admite interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não pode deixar para depois, tem que fazer imediatamente agora, embora não esteja no rol. Questão da competência absoluta me parece importante dentro dessa hipótese. Indeferimento de prova pericial me parece também importante dentro dessa hipótese, não prevista expressamente no rol do artigo 1015. Outras questões só examinando no caso concreto. Já mencionei uma aqui para vocês, em que fiz o agravo do instrumento, que é hipótese de não acolhimento de coisa julgada, de não acolhimento de um pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada. Né? Hipótese de agravo do instrumento, pelo tema 988. Agravo do instrumento, contraponto em execução, né? Nós temos aqui uma hipótese, então, de cabimento do agravo do instrumento em execução, né? Salvo se o entendimento do magistrado for, na verdade, que em execução a decisão envolva despacho do mero expediente. Do contrário, entendo, infelizmente, que cabe agravo de instrumento em execução a partir da disposição do artigo 1015, parágrafo único. Formação prática forense. Você, como advogado, interpõe agravo de instrumento contra decisão de indeferimento de prova pericial, tema 988. Decisão de indeferimento de segunda perícia. Entendo que não, preliminar de apelação. Por quê? Porque daqui a pouco pode ser que o juiz julgue a teu favor. Claramente aqui, se eu requerer a segunda perícia, é porque a perícia foi ruim, mas daqui a pouco o juiz pode julgar com base nas outras provas, então não seria obrigatoriamente o caso de agravo de instrumento. Decisão que retifica de ofício o valor da causa. Em tese, não haveria previsão. Mas se a retificação determinar a mudança de rito, aí envolve a questão de competência absoluta, me parece que sim, pelo tema 988. Decisão que reconhece a inépcia da inicial da reconvenção, um tema aqui que a gente tratou durante o curso. Sim, né? Sim, porque nós temos aqui uma figura que tradicionalmente, se fosse com o autor, determinaria a extinção sem julgamento de mérito com recurso de apelação. Se é envolvendo a reconvenção,
Trata-se de uma decisão interlocutória absolutamente gravosa, que versa sobre uma questão de mérito, né? E se não entendesse assim, poderíamos trabalhar com o tema 988 para responder sim. Decisão que não homologa a transação entre as partes. Claramente sim, né? Porque aqui envolve a não homologação de um acordo, autocomposição, que tem previsão no artigo 487. Então, dentro dessas hipóteses aqui elencadas, nós temos 1, 2, 3, 4 respostas sim, 2 respostas não, mas deixo, evidentemente, a questão em aberto para que os colegas façam seu juízo de valor. Seja como for, como advogado, né, falando agora para um público, evidentemente, aí de graduação, de pós-graduação, está se preparando para a advocacia. O advogado interpondo o agravo, não sendo conhecido, tradicionalmente por decisão monocrática, né, ele abre a hipótese depois de eu fazer a preliminar de apelação contra razões de apelação. Né, porque não há preclusão se não houve exame do mérito do agravo do instrumento. Então, na dúvida, professor Rubinho, não sei, na dúvida agrava. Não? Entendendo que, não obstante a questão não estar no rol do 1015, o tema 988 autorizaria o recurso. Eu tenho realmente a impressão, e eu tenho a minha posição já externada em artigos científicos sobre isso, que se o advogado entende que a questão é urgente, que a questão não pode ser deixada para preliminar de apelação contra a razão de apelação, o advogado tem a obrigação de agravar. Se não agravar, pode inclusive ocorrer a preclusão. Há entendimento, como a da ministra Nancy Andrighi, que preclusão só acontece se a parte não agravar dentro das hipóteses do artigo 1015. Como, por exemplo, não agravou de uma decisão interlocutória que versar sobre o mérito julgando um dos pedidos. Precluiu, inclusive, formou conjugada material. Porque foi exame de um dos pedidos, né? Mas eu entendo também que se a parte deixar de agravar quando a matéria é absolutamente necessária e se enquadra na hipótese do tema 988, né? Como, por exemplo, no indeferimento de prova pericial, né? Que não faz nenhum sentido deixar para preliminar de apelação, até porque eu sei que aquele indeferimento da perícia vai determinar um juízo de improcedência, um juízo contrário aos meus interesses, melhor dizendo, porque daqui a pouco eu estou defendendo o interesse do réu, não é? Deixar para depois significa saber que eu vou perder, que eu vou ter um juízo de improcedência em cognição exorente, razão pela qual não me parece que seja viável, né, eu deixar para depois e mesmo entender que não há preclusão pelo fato de eu não ter agravado, né? Aqui entendo realmente que há preclusão quando a parte não agrava em função da existência de uma das hipóteses do artigo 1015 ou quando manifestamente a situação deveria se enquadrar no tema 988. Ainda sobre a jurisdição ordinária, não é? Eu gostaria de mencionar que não vem sendo aceito, ou vem sendo considerado erro grosseiro, né, o equívoco entre o agravo do instrumento e a apelação. Né? Mas entre os embargos de declaração e o agravo interno é possível se aceitar a fungibilidade recursal, né? No sentido de eu embargar de declaração e a manifestação ser recebida como agravo interno. Quando eu embargo de declaração uma decisão monocrática, né? E o relator, ao invés de examinar os embargos de declaração, leva a matéria colegiado a fim de que seja examinada por 3 desembargadores, não só por um, a questão envolvendo o agravo interno. Infelizmente, então, a questão do agravo do instrumento e apelação não vem sendo aceita a fungibilidade, né? Tanto na hipótese desse recurso na fase de conhecimento, como também na hipótese de execução.
Com relação às hipóteses de embargos de declaração, eu tradicionalmente gosto muito dos embargos de declaração, né? Porque se trata aqui de um recurso necessário, né, para a complementação da prestação de jurisdição. A jurisdição não está tão completa e por meio dos embargos de declaração eu posso objetivar a esse resultado, né, de complementação da prestação de jurisdição. A hipótese, então, é do 1022. Né? E as hipóteses são essas. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão do ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento, e ainda corrigir erro material, que é uma hipótese bastante comum, né, de correção dos embargos, de correção via embargo de declaração de erro material. Quando a possibilidade de efeito infringente, se faz fundamental, sob pena de nulidade, que a parte contrária seja ouvida, também no prazo de 5 dias, são 5 dias úteis, né? Importante prazo para que a parte possa se manifestar e justamente não ser pega de surpresa. Aqui está uma decorrência do princípio do contraditório prévio, do princípio lá previsto no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Com relação, não é, aos embargos de declaração, né, e também ao agravo interno, são os dois recursos em que pode ser aplicada a multa por litigância de má-fé ou por fins procrastinatórios. Interessante isso, né? Na figura do agravo, na figura da apelação, em razão especialmente do princípio do duplo grau de jurisdição, não se fala em multa, né? O que se fala nesses casos é justamente haver um aumento da majoração dos honorários dos termos do artigo 85, parágrafo 11, mas não se fala em multa. Né? Nos embargos de declaração, a questão até pode ficar relativamente bem resolvida. O problema, em matéria de multas, né, se estabelece no agravo interno, né, justamente pela redação, digamos assim, duvidosa, né, do artigo 1021, né? Que é o parágrafo 4º, acompanhe comigo. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. É evidente que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente. O fato de ser improcedente o agravo interno jamais poderia ser objeto, né, de condenação da parte por fins procrastinatórios. Haveria que ter realmente uma fundamentação no acórdão, é o único sentido possível desse artigo 21, parágrafo 4º, né? De ter uma fundamentação que considere ele manifestamente protelatório aquele agravo interno. Porque acontece o que muitas vezes o relator usurpa do seu poder de relatoria, julga monocraticamente quando não deveria, e ao fazer eu, procurador agravo interno, ainda sou penalizado, não só pelo desprovimento do recurso, quando muitas vezes seria o caso de provimento, mas além do desprovimento pela aplicação da multa. Né? Então aqui seria o caso de processualmente nós pré-questionarmos o artigo 1021, parágrafo 4º, e discutirmos a eventual cobrança de multa via recurso especial. Pré-questionarmos para passarmos para o juiz da admissibilidade perante o recurso especial e discutirmos em recurso especial não só o mérito do problema que resultou na interposição do agravo interno, mas também discutir a própria fixação da multa.
entendendo ser inadequado. Em alguns casos, já tive recurso especial em que no mérito não tive êxito, mas pelo menos em via recurso especial, o STJ retirou a condenação, né, imposta pela multa, entendendo que o agravo interno foi um recurso adequado, foi um recurso necessário, né, até porque pelo princípio da irrecorribilidade que está no nosso memory box, eu não posso simplesmente de uma decisão monocrática do relator, interpor recurso especial extraordinário direto. Eu tenho que cumprir todas as etapas procedimentais. Isso é uma decorrência do princípio da irrecorribilidade. Significando, então, que eu preciso passar por esse estágio do agravo interno para depois, eventualmente, embargar de declaração para fins de pré-questionamento e levar a matéria para o STJ ou STF via recurso especial extraordinário. Né? Então, vejo, por exemplo, vamos refazer aqui, ó, e fecharmos esse módulo dos recursos de jurisdição ordinária. Uma situação simples. Apelação. O tribunal, em vez de julgar de maneira colegiada, o relator julga monocraticamente uma apelação. Já tive a sentença de procedência, apelação, mantido o desprovimento. Posso entrar com recurso especial extraordinário direto? Não, princípio da irrecorribilidade. Preciso passar pelo colegiado. Preciso interpor, então, agravo interno. Faço interposição no agravo interno, sou condenado e multa. Embargo de declaração, após isso, para ficar absolutamente pré-questionado no artigo 1021, parágrafo 4º, além das demais matérias, e entro com recurso especial após o julgamento do desembargo de declaração, entro com recurso especial e, eventualmente, até com recurso extraordinário, se houver alguma violação de norma constitucional, especialmente a fundamentação das decisões judiciais com base no artigo 93.9 da Constituição Federal, entro com recurso especial extraordinário. Lá trabalhando todas as matérias, inclusive, não é uma condenação abusiva e multa, chamada aqui multa punitiva, né? Por ter interposto o agravo interno, embora não manifestamente inadmissível ou improcedente, mas simplesmente improcedente. Aplicar multa por julgar improcedente um recurso, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E não existe também na figura do embargo de declaração e não deve existir na figura do agravo interno, e me parece que a interpretação adequada, lógica do 1021, parágrafo 4º, à luz, inclusive do princípio do duplo grau de jurisdição, quando a gente estiver falando do agravo interno na segunda instância, ainda faz mais sentido à luz do artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Muito obrigado a todos que acompanharam. São algumas ideias aqui do professor Rubim a respeito do processo civil, formação do Código de Processo Civil, passando pela ideia principiológica, a construção do Código, interpretação da disciplina legal à luz da Constituição Federal, passamos por toda a fase do processo de conhecimento, tratamos especialmente das tutelas provisórias em tempos de pandemia, entramos na fase postulatória, tratando a petição inicial, em épocas de precedente, visualizamos todos os meios de defesa e resposta do réu, tratamos da fase de saneamento, o despacho saneador, uma fase, melhor dizendo, integral de saneamento, discutimos o direito probatório, investigamos as possibilidades das audiências, inclusive podendo ter a conciliação, mas as audiências, inclusive, em que seja objeto o saneamento do processo e a instrução e julgamento. Tratamos, então, da prova oral como uma alternativa interessante de concentração nos atos processuais, dos meios de prova. Avançamos para a fase decisória, expondo os vícios da sentença, as formas de correção, os recursos dessa decisão, a apelação, as preliminares, de apelação, de contrarrazões de apelação, entramos na área recursal, tratamos dos embargos de declaração, tratamos
notadamente do agravo de instrumento, revisando alguns pontos que a gente tinha a respeito do artigo 1015, do tema 988. Tratamos da fungibilidade dos embargos de declaração, do agravo interno, das multas para esses dois grandes recursos, deixando claro que na apelação e no agravo de instrumento não há condição de fixação de multa a respeito deles, mas sim de uma eventual majoração dos honorários sucumbenciais de ofício, né? E agora, então, chegamos no vídeo 12, em que a gente vai fazer outras observações em esfera recursal, chegando eventualmente aí, evidentemente, né, no ponto final, que são as instâncias excepcionais, o cabimento do recurso a Brasília, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Rumo ao trânsito julgado, né? Fechando nosso combo 12. Bem, a regra ausência de efeito suspensivo, salvo apelação, e recurso especial extraordinário proveniente de RDR, né? Há uma previsão aqui de que se o precedente for emitido pelo segundo grau, e o grande precedente do segundo grau é o IRDR, né? O recurso especial extraordinário manejado vai ter efeito suspensivo, inclusive o recurso extraordinário manejado vai ter presunção aqui, né, de repercussão geral, né? Então aqui nós temos uma disciplina bastante clara a respeito disso, justamente para que o precedente do segundo grau ele não seja aplicado imediatamente, sem que haja uma revisão das cortes superiores. É importante o precedente ser formado de baixo para cima? Claro que é, mas também é importante que ele seja revisado pelas cortes superiores, né? Como tradicionalmente também há revisão dos precedentes emitidos pelo STJ quando tem alguma repercussão extraordinária, e é exigido, né, que seja revisado pelo STF antes daquele precedente do STJ ser absolutamente encaminhado, efetivado na rua. Requerimento de efeito suspensivo. Então, todo recurso pode ter efeito suspensivo de acordo com o artigo 1012, parágrafo 4º, desde que demonstrado a probabilidade de êxito do recurso, demonstrado o risco de dano grave de difícil reparação. Da decisão do relator, cabe sobre a concessão do efeito suspensivo, cabe agravo interno. O sistema anterior caberia pedido de reconsideração. Enunciado 144 da segunda jornada de processo civil. No caso de apelação, deferimento de tutela provisória em sentença, retira o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela, né? Sem dúvida alguma. Mas aí a parte também pode entrar com um pedido de efeito suspensivo para retirar essa máxima, né? Aplicando o artigo 1012, parágrafo 4º. Essa é a ideia. Sustentação oral vem estabelecido no artigo 937, tanto para a jurisdição ordinária quanto para a jurisdição extraordinária. Destaque positivo para as hipóteses do agravo de instrumento em relação às tutelas provisórias. O enunciado 61 a gente também já trabalhou que se é franqueado às partes sustentar oral às suas razões no agravo de instrumento que impugna decisão de resolução parcial de mérito, né, a previsão lá do 356. O destaque negativo para a supressão do agravo interno, não cabe sustentação oral no agravo interno. Poderia ter sido feita uma diferença entre o agravo interno e o segundo grau de terceira instância, né, mas não foi feito, não cabe sustentação oral no agravo interno. Os honorários recursais de ofício têm sua previsão no 85, parágrafo 11. O tribunal vai majorar os honorários dentro dos limites de 20%, independentemente de requerimento da parte. Então, a parte precisa fazer, por exemplo, como era no sistema anterior, o recurso de apelação adesivo para ter majoração de honorários. Essa majoração é oficiosa desde que a apelação seja integralmente julgada desprovida, né? Integralmente julgada contrária aos interesses da parte recorrente. Enunciados 7 e 8 do Conselho da Justiça Federal também trabalhamos no vídeo anterior, de que a ausência de resposta ao recurso da parte contrária por si só não tem o condão de afastar a aplicação dos honorários sucumbenciais e de que não cabe majoração de honorários se não foi fixado na origem no agravo do instrumento.
A matéria do efeito translativo vem melhor prevista, então, aqui no artigo 1013, parágrafo 1º, comparado com o artigo 516 do sistema anterior, que diz que ficavam submetidos ao tribunal as questões anteriores à sentença ainda não decididas, e era muito amplo, né? Então, dava uma possibilidade de um efeito translativo absurdo. Agora, os efeitos translativos, eles se limitariam, na nossa compreensão, à luz do 1013 caput e 1013 parágrafo 1º, especificamente. O efeito translativo só pode beneficiar a parte que recorreu do mérito. É alguma matéria de ordem pública que vai ser invocada pelo tribunal, não foi trazida no recurso, senão seria efeito devolutivo, mas esse efeito translativo só pode ser trazido para a parte que recorreu no mérito, né? E teve êxito no mérito. Portanto, a parte recorrente, para ser beneficiada pelo efeito translativo, deve recorrer do mérito. Porque se não recorrer do mérito, se sucedeu o quê? A formação do trânsito em julgado. Agora, professor Rubim, pode efeito translativo nas instâncias excepcionais? Claro que pode. Desde que a parte tenha recorrido, em um primeiro momento, diz, né, Vicente Greco, desde lá de 1984, diz que desde que a parte deixe o processo vivo, né, recorra do mérito. Como é que funciona o efeito translativo nas instâncias excepcionais, então? Reparem. A questão do pré-questionamento envolve a admissibilidade. A dúvida do efeito translativo nas instâncias excepcionais é isso. Como é que o tribunal vai trazer uma matéria que não foi ventilada pelas partes? Simples. Isso, se essa matéria não foi ventilada pelas partes, não houve pré-questionamento e, portanto, não pode ser trazida a matéria em Brasília. Errado. Por quê? Qual que é, na nossa visão, o melhor entendimento? Se a parte conseguir a admissibilidade do recurso, é porque houve o pré-questionamento de alguma matéria, mesmo que seja matéria de mérito. O pré-questionamento é um requisito específico de admissibilidade dos recursos excepcionais. Por isso que a matéria teria que ter sido ventilada na origem, pode ser uma matéria de mérito. Tá? Uma legislação infraconstitucional, uma legislação constitucional, respectivamente no STJ e no STF, para fins de recurso especial extraordinário. Agora, se a matéria passou do exame de admissibilidade, ou seja, se foi identificado o pré-questionamento da matéria no mérito, nada impede que o tribunal, tanto o STJ quanto o STF, ao examinar o mérito, levante uma matéria de ordem pública, que jamais tenha sido ventilada. Por quê? Porque o tribunal, ao julgar o mérito, ultrapassada a fase de admissibilidade do pré-questionamento, o tribunal é obrigado, ao examinar o mérito, julgar a causa de acordo com a legislação toda do sistema. Veja como é equivocado o entendimento assim, o professor Carlos Alberto Alvaro sempre discutiu isso com a gente em sala de aula, né, na nossa pós-graduação, estrito sensu. Eu sou ministro do STJ, eu só examino a legislação federal. Sério? O senhor vai julgar um recurso especial e não vai examinar nada em matéria constitucional? Mas não tem que interpretar as leis à luz da Constituição Federal em todas as matérias, inclusive no processo? Veja o absurdo que é. Todo juiz vai aplicar a Constituição Federal. O que acontece é que a Constituição Federal não é requisito de pré-questionamento da matéria, para fins de admissibilidade do recurso. Admitido o recurso, o juiz vai examinar a causa de acordo com todo o arcabouço jurídico. Vejam que essa questão, inclusive, está prevista no Código de Processo Civil. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês. Eu vou provar. Vejam o artigo... Tem que encontrar. É esse. Essa é a resposta. Se pode ter efeito translativo nas instâncias excepcionais. Artigo 1034.
Admitido o recurso extraordinário e o recurso especial, passada pela fase de admissibilidade, identificada a questão do pré-questionamento que se relaciona à admissibilidade. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo aplicando o direito, independentemente se é federal, se é constitucional, se é infralegal. Então, ao aplicar o direito, ao entrar no mérito, evidentemente que o STJ e o STF podem identificar a matéria de ordem pública, do tipo faltou prova, do tipo prescrição, do tipo erro material, do tipo nulidades absolutas. E, evidentemente, identificando o problema, a solução tradicional como ocorre no STJ e no STF, o que é? É anular o acórdão proferido nas instâncias ordinárias e mandar de volta para novo julgamento. É assim que vem sendo feito, né? Mas chama atenção para esse dispositivo que é absolutamente sensacional, consta nos regimentos internos dos tribunais, mas agora, de maneira bem clara, aparece no Código de Processo Civil. Admitido o recurso extraordinário e recurso especial, o Supremo e o STJ julgará o processo aplicando o direito. Ou seja, o STF vai falar de legislação federal, o STJ vai falar de legislação constitucional, vai poder, ambos os tribunais poderem examinar matérias de ordem pública que podem ser reconhecidas, admitidas ao julgador, ao ministro, examinar o processo. Ah, mas não foi levantado ainda pelas partes. Sim, mas o ministro tem experiência, tem tirocínio, tem conhecimento, tem técnica, tem experiência para, daqui a pouco, identificar uma matéria de ordem pública que passou não é, em branco perante as instâncias inferiores. É a regra? É comum? Não, mas pode acontecer? Pode. Onde é que tem o fundamento legal? Artigo 1034. O que confirma, então, que o pré-questionamento é matéria de admissibilidade de recurso excepcional. O STJ é guardião da legislação federal. Sim, vai ter um crivo de pré-questionamento a respeito da legislação federal. Mas, aí, evidentemente, que para jogar a causa vai se valer da Constituição Federal e de outras tantas disciplinas, né? A legislação municipal, estadual, enfim, como queira. Até porque o juiz, como a gente sabe, não está vinculado, né, às teses das partes, eles têm absoluta liberdade em termos de argumentação, e isso realmente fica claro aqui no artigo 1034. Vamos voltar então à nossa matéria. O agravo interno nas cortes superiores e as multas punitivas. Da decisão do relator no STJ e no STF, cabe recurso de agravo interno, né, da mesma forma como se sucede na jurisdição ordinária. Sim, vou recorrer a Brasília. Esse recurso tradicionalmente vai passar por uma decisão monocrática, né? Aplique-se o artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observados quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, que muitas vezes acontece sim, né? Agora, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível e improcedente, o acórdão colegiado condenará o agravante em multa, isso a gente já viu, né? O agravo interno, então, não tem sustentação oral justamente em função dessa quantidade enorme de agravos internos nas instâncias excepcionais. Raramente vai haver uma reversão de uma decisão proferida monocraticamente em julgamento do agravo interno, quando o relator leva para o colegiado, até porque leva para o colegiado, mas o voto dele ainda vale, né? São só mais 2 votos para compor. Mas seja como for, evidentemente que o caso admite cuidado, evidentemente que a parte tem o direito de interpor o agravo interno, né? Um pouquinho mais sobre o pré-questionamento ficto e apresentação de recurso especial extraordinário. O pré-questionamento ficto, então, significa que as matérias não foram devidamente ventiladas nas instâncias ordinárias, mesmo após os embargos de declaração da parte,
então a parte tem que interpor o recurso especial. Agora, cuidado, ao interpor o recurso especial, tem que fazer a preliminar, o advogado tem que fazer a preliminar da nulidade do acórdão com base no artigo 1022, inciso 2 da omissão por falta de prestação de jurisdição via embargo de declaração. Né? Porque, veja, tu embargou para fins de pré-questionamento, a fim de que a matéria fosse examinada. Não foi. Então, o STJ vai dar a matéria com pré-questionada? Vai. Mas ele vai dar a matéria com pré-questionada desde que o advogado requeira a nulidade do acórdão. Qual acórdão? Da apelação, que não examinou a tese, mais o embargo de declaração, onde seria oportunidade para examinar a tese, também não foi examinada a tese via embargo de declaração. Então, tem que argumentar a nulidade por falta de fundamentação com base no artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil. Não é? E, se for fazer o recurso extraordinário, também com base negativa de vigência ao 93, inciso 9 da Constituição Federal. O STJ e o STF examina imediatamente o mérito do recurso excepcional assim que entenderem pela sua admissibilidade, reconhecendo a incompletude da prestação de jurisdição encaminhada pela instância inferior. Então, ele vai examinar o mérito no segundo momento. Num primeiro momento, ele tem que examinar o quê? A nulidade do acórdão do Tribunal Local ou Regional. Por isso, tem que fazer a preliminar de nulidade com base em descumprimento do artigo 1022, inciso 2, em matéria de legislação federal. O 1025, evidentemente, supera muito bem a súmula 211 dos idos da década de 90, que previa ser inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito de posição de embargos, não foi apreciado. Bem, a questão toda aqui, e o absurdo da súmula 211 é o seguinte: eu estou trazendo minha tese desde a petição inicial. É o Poder Judiciário que não está enfrentando a matéria. Eu estou trazendo. Eu trouxe na petição inicial, eu revisei em réplica, eu trouxe nos memoriais. Estão aqui meus argumentos técnicos. E o Poder Judiciário não enfrenta. No primeiro grau não enfrenta, no segundo grau a apelação não enfrenta, embargo de declaração não enfrenta. Aí eu faço o recurso especial com a preliminar de nulidade e depois eu digo, olha, sendo reconhecida a nulidade pelo STJ, não é o caso de mandar de volta para um novo julgamento pelo tribunal local. O caso é do próprio STJ enfrentar um mérito, dando matéria como pré-questionada, daí porque se entende que o artigo 1025 se chama de o artigo do pré-questionamento ficto. Mas fica esse registro do professor Rubim. Desde a primeira vez que eu li o artigo 1025, identifiquei essa situação. Quando diz que considera-se incluído no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição, obscuridade, essa parte final, caso o tribunal considere, significa que o tribunal excepcional, o STJ, não vai reconhecer de ofício esses problemas. O advogado vai ter que trazer o problema da nulidade do acordo. Essa é a grande questão. Trazendo o problema em preliminar, vai ser reconhecido o problema e depois, então, examinado o mérito, dando-se a matéria, então, como se fosse realmente pré-questionada. O efeito prático do pré-questionamento ficto qual é, então, professor? Fazer com que o STJ, ao identificar a nulidade levantada no recurso especial, em preliminar, o STJ não mande de volta para o segundo grau e julgue já efetivamente o mérito. Então, o efeito prático do artigo 1025 é o efeito de evitar o ping-pong. O segundo grau já não prestou jurisdição suficiente como deveria, mesmo depois de opostos embargos de declaração. Quem é que me diz que, voltando lá para o segundo grau, vai ser proferida uma decisão melhor? O ideal é não arriscar. A matéria ser dada como pré-questionado pelo STJ, desde que provocado pela parte, e aí o STJ já entra no mérito. Veja que o 1025 é a mesma lógica, repito, que eu já tratei no vídeo anterior, é a mesma lógica, guardada as proporções, da teoria da causa madura, que também está no nosso, junto com o pré-questionamento ficto, está no nosso memory box, né? É a mesma lógica da teoria da causa madura no evento de transição do primeiro para o segundo grau. A sentença é nula por falta de fundamentação.
eu vou requerer que o Tribunal de Segundo Grau reconheça essa nulidade por falta de fundamentação. Por que que eu vou mandar de volta para o primeiro grau, se o tribunal reconhecer a nulidade por falta de fundamentação? Por que que eu vou mandar de volta para o primeiro grau? Se eu corro o risco do primeiro grau, ao receber de volta essa matéria, não julgar melhor. Então, por economia processual, também é melhor que o segundo grau reconheça a nulidade por falta de fundamentação e julgue o mérito. Aqui também, exatamente no pré-questionamento fica, está melhor que o STJ, ao identificar o problema, em vez de mandar de volta para o segundo grau, que pode não corrigir adequadamente o problema, já que ele identificou, já que ele sabe do que se trata, ele dar a matéria como pré-questionada, portanto, e enfrentar o mérito. E ao enfrentar o mérito, artigo 34 que a gente pode ver, o STJ vai aplicar o direito à espécie. A legislação federal, a legislação constitucional, vai poder examinar matérias de ordem pública, efeito translativo, assim por diante. Com relação ao tema dos precedentes obrigatórios e distinguishing, bem, aqui está uma outra via das instâncias excepcionais, que é a impossibilidade de eu encaminhar todo o recurso especial extraordinário ao STJ ou STF imediatamente, via agravo de desbloqueio, né? O que antigamente era chamado de agravo interno e depois passou a ser chamado de agravo ao STJ, agravo ao STF. Esse agravo ao STJ, agravo do STF, chamo muito a atenção de você sobre isso. Ele só pode ser feito se a matéria não envolver precedente. Se a matéria envolver precedente, especialmente recurso especial extraordinário repetitivo e IRDR, não posso fazer o agravo direto a Brasília. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer o que se chama de agravo interno à presidência do Tribunal Local ou à presidência do Tribunal Regional Federal. É uma solução adotada pelo Código para que realmente quem emitiu o precedente não tenha que revisar toda hora o precedente, e essa revisão, então, é estabelecida para o segundo grau. É uma questão absolutamente polêmica, porque o pai que emitiu o precedente deixa para o filho examinar a regularidade do precedente. Essa é a questão. Mas é cabível identificar distinções, então, na aplicação dos precedentes, que deve ser feito por meio do agravo regimental ao presidente local, presidente do tribunal regional. Isso é isso que estabelece o famoso artigo 1042. Então, trata-se de erro grosseiro interpor agravo e recurso especial extraordinário, a gente falava antes, quando o correto seria apresentar agravo regimental ao presidente do Tribunal Local Regional, segundo o enunciado 77, peço que dê uma analisada nesse enunciado 77 do Conselho da Justiça Federal. Por outro lado, o enunciado 38 do Conselho, da segunda jornada de processo civil do Conselho da Justiça Federal, diz que seria possível a reclamação contra acordo que aplicou indevidamente tese jurídica firmada em acordo proferido em julgamento de RESP repetitivo, após o esgotamento das instâncias ordinárias, por analogia ao quanto previsto no 988, parágrafo 4º. A ministra Nancy Andrighi acabou com essa alternativa. Recentemente, a ministra Nancy Andrighi apresentou um voto no sentido de que não é mais possível essa alternativa, e sim a consequência, né, em caso de não ser feito distinguishing em recurso especial extraordinário repetitivo, via agravo regimental ao presidente do Tribunal Local Regional, a saída é ação rescisória e não reclamação constitucional, não aplicando-se então o artigo 988, parágrafo 4º, mas sendo aplicado na espécie o artigo 966, o artigo da ação rescisória. Essa foi a solução da ministra Nancy Andrighi no STJ. Mas antes disso, eu queria, de chegar nesse finalmente, eu queria mostrar para vocês esse artigo, que é o 1042, né, o famoso 1042. Ele é muito torto, né? E já foi produzido lá na vacatio legis, já estava torto e continua torto. Ó.
Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admitir recurso extraordinário especial, essa é a tese que a gente trabalhou até então, salvo quando fundada na aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Né? Então, nessas hipóteses de julgamento de recursos repetitivos, né, nós temos aí RESP e REX repetitivos, então nós temos aí a figura do agravo interno. Né? E ao ser julgado esse agravo interno pelo presidente do Tribunal Local Regional, não há mais nenhuma outra alternativa, acabou o recurso da parte. Né? De novo, o que eu vou trabalhar nesse agravo, do recurso do agravo ao presidente do Tribunal Local Regional? Eu vou trabalhar que, embora a matéria seja de recurso repetitivo, seja um precedente, no meu caso, tem uma distinção, não se aplica exatamente o precedente. E se o presidente do Tribunal Local ou Regional não entender isso via agravo regimental, acabou o jogo. Eu poderia embargar a declaração, mas eu não poderia fazer uma reclamação constitucional, diz a ministra Nancy Andrighi. E aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer uma ação rescisória, respeitado o prazo de 2 anos da decisão transitada e julgada. Está aqui. É a novidade de 2020, para a gente acabar o nosso combo 12, né? Reclamação 36476, ministra Nancy Andrighi. Declaração de inconstitucionalidade implícita do artigo 988, parágrafo 5º, 4º, 5º do CPC. Aplicação, então, na verdade, do artigo da ação rescisória 966, parágrafo 5º e 6º, que diz o quê? Cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º do caput desse artigo, que é a violação da norma jurídica, né? Contra a decisão baseada no enunciado do súmula ou acordo proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, a ratio decidendi do precedente emitido por recurso especial repetitivo não se aplica ao caso concreto. Não poderia fazer isso via reclamação constitucional, mas sim via ação rescisória. O que isso determina em termos práticos? Que essa ação rescisória vai ser proferida aonde? Vai ser interposta, porque é uma ação autônoma, né? Vai ser interposta aonde? Perante o tribunal onde transitou em julgado, perante o tribunal que deu a última decisão de mérito. Tradicionalmente, a ação rescisória, então, nesse caso, ela vai ser ajuizada onde? No segundo grau. Tudo vai ficar no segundo grau. Claro que dessa decisão da ação rescisória proposta no segundo grau, cabe recurso especial ao STJ. Mas, de novo, pode ter dificuldade de admissibilidade do recurso. Não é? Então, a ideia, com o perdão da objetividade aqui, mas a ideia que fica da reclamação 36.476 é de que o STJ, ao jogar o tema do distinguish para uma eventual possibilidade de ação rescisória e não de reclamação constitucional, ele tira o dele da reta para colocar o segundo grau para reexaminar a matéria de ação rescisória quando não for adequadamente julgada, apreciada via agravo regimental para o presidente do Tribunal Local Regional. Dizendo o parágrafo 6º que, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentalmente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Ou seja, na inicial da ação rescisória, ele vai ter que individualizar o distinguishing. Exatamente como eu disse para vocês que numa petição inicial tradicional, quando eu for enfrentar uma matéria próxima de precedente, eu já teria que apresentar o distinguishing. Aqui na ação rescisória, da mesma forma, diz o artigo 966, parágrafo 6º, que a ministra Nancy Andrighi encaminhou como sendo mais adequado para resolver o problema do distinguishing. O distinguishing vai ser resolvido não mediante recurso diretamente a Brasília, mas vai ser resolvido mediante a distinção do precedente, mediante agravo regimental presidência local regional, conforme 1042, não solucionando isso, a hipótese é de ação rescisória com base no artigo 966, parágrafos 5º e 6º. Gente, essa era uma visão geral que eu queria passar para vocês, não é?
sobre a petição inicial até o trânsito julgado. Vejo que ao falar da petição inicial a gente acabou falando exatamente do distinguishing, porque desde a petição inicial eu tenho que pensar em toda a história do processo. Não é? Essa seria a mensagem do Combo 12. Vou gravar logo para vocês também o bônus do Combo 12, que são o Memory Box, 50 conceitos importantes que a gente trabalhou durante o curso aqui, 50 expressões difíceis, trazendo o conceito novamente para revisar. Mas a ideia é essa, né? Ao entrar com a petição, quem sabe ao conversar com o cliente, ao fazer iniciar ou a contestação, eu imaginar tudo que pode acontecer. Pensar na efetividade da prestação de jurisdição, pensar na duração razoável do processo, mas também pensar na segurança jurídica no que toca à previsibilidade. O advogado tem que dar essa previsibilidade para o cliente, e também o advogado deve cobrar a segurança jurídica numa outra acepção, que é a qualidade da prestação de jurisdição. Entender artigos, disposições do Código e também da Constituição Federal, do CPC de 2015 e da Constituição Federal de 88, que possam auxiliar, não é, na causa em nome da qualidade da prestação de jurisdição. E exigiu do judiciário no primeiro grau, se não nas instâncias recursais, e eu falo de recurso porque eu gosto muito dos recursos, né? E também porque a gente vê o que? Muitos equívocos das instâncias inferiores. Na verdade é isso. Ninguém recorre porque quer. Recorre porque é uma necessidade. Essa é a lógica, essa é a regra do sistema. Claro que tem exceções em que há abusos, e aí a própria legislação processual tem espaço para coibir esse abuso. Mas a prática de 20 anos da advocacia, a gente recorre porque precisa recorrer. Então, me parece que a gente viu aqui alguns sistemas importantes que autorizam esse funcionamento do sistema processual a favor do nosso cliente, especialmente em nome de uma melhor qualidade de prestação de jurisdição. Aqui é o professor Fernando Rubim, muito obrigado pelo carinho.